Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. A outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhe disse: Vós compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra deles, que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão um fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é muito conhecido pela parábola do semeador. Mas nós vemos que Jesus conta essa parábola ali, sentado na barca. A barca, no sentido cristão, é a igreja que o Cristo fundou. Jesus é aquele que senta na barca para ensinar. O sentar é a posição dos mestres e a multidão em volta são aqueles que querem aprender com o mestre. E Jesus conta as parábolas para aquele povo. As parábolas são contadas para aquele povo que conhecem as situações da terra, possam entender o que Jesus quer dizer, o sentido do ensinamento. Jesus usa parábolas como didática do ensinamento, para que eles possam entender. Mas também tem aqueles que não irão compreender. É como Jesus foi dito: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora,
tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutam, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E a parábola do semeador, que Jesus conta no Evangelho de hoje, ela é a parábola que Jesus mesmo explica ela para cada um de nós. Na parábola do semeador, quem é o semeador? É o próprio Cristo. A palavra, a semente, é a palavra de Deus. E aqui nós vemos 4 situações. A semente que cai no meio, às margens do caminho, a semente que cai em solo pedregoso, e a semente que cai no meio dos espinhos, e a semente que cai no terreno bom. Jesus mesmo vai explicar que aquela semente que cai à beira do caminho é que a palavra que foi semeada, porque logo que escutam, Satanás chega e tira a palavra deles que foi semeada. Aqueles que receberam a semente, a palavra, no terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes e quando chegam a tribulações, eles logo desistem. Também vem aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Aqui Jesus vai nos explicar que aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e dos outros desejos, sufocam a palavra, mas ela não produzem frutos. E por fim, vem o terreno bom, onde a semente cai. E onde o terreno é bom, a palavra, a semente de Deus, vai fazer com que ela brote e produza os frutos. Jesus fala, um dá 30, outro dá 60 e outro dá 100. E para nós, que tipo de terreno nós somos? Nós somos esses que a semente caiu pelo caminho? Nós somos esse que a semente caiu, a palavra de Deus caiu no terreno pedregoso? Nós somos aquele que a palavra caiu no meio dos espinhos? Ou somos aqueles de terreno bom, o qual nós produzimos os frutos para o reino de Deus? Isso precisa ficar bem claro no nosso coração, pois aqueles que não escutam a parábola, como Jesus mesmo diz, são aqueles que não se convertem, não entendem o que Jesus quer nos ensinar, ou a palavra de Deus é loucura para eles. Que nós, meus irmãos, possamos fazer essa meditação na nossa vida no dia de hoje. Que terreno eu sou? Que terreno é o meu coração? Como eu me encontro ao escutar a palavra de Deus? Que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, ao escutar a palavra de Deus, que o nosso coração seja terreno fértil, para que nós possamos produzir os frutos que Deus espera de cada um de nós. Que nós não sejamos como aqueles que, como Jesus mesmo nos diz, quem tem ouvidos para ouvidos, ouça. Para que nós não sejamos aquele para que não enxerga, para que olham, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem, e não se convertam e não sejam perdoados. Esses são os que vivem praticando as coisas do mundo, avessos à palavra de Deus. São aquelas pessoas que vivem na iniquidade, vivem no pecado, nas trevas do pecado, seduzidos por Satanás. E assim rejeitam a palavra de Deus. Que nós possamos verdadeiramente ser terra boa para a palavra de Deus e que nós produzamos com nossa vida os frutos que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.